Como um velejador experiente e o primeiro homem a navegar sozinho sem escalas pelas Américas do Norte e do Sul, Matt Rutherford já viu muita coisa durante suas viagens. Mas o que ele viu em 2013, enquanto navegava pelas águas do Atlântico com seu colega, certamente chama a atenção. A cerca de 1.300 quilômetros da costa das Bermudas, não muito longe do famoso Triângulo das Bermudas, eles notaram um barco que parecia estar se movendo sozinho. As velas não estavam levantadas e o motor não estava ligado. Os marinheiros decidiram verificar se havia alguém a bordo precisando de ajuda, então se aproximaram do misterioso navio. Quando chegaram lá, as coisas ficaram ainda mais estranhas, pois perceberam que não havia nenhuma alma viva a bordo. Rutherford começou a filmar para documentar sua descoberta. O barco parecia tão terrivelmente abandonado que eles esperavam encontrar coisas bem assustadoras lá dentro. Mas isso não impediu Rutherford de vasculhar a embarcação. O barco, que acabou sendo chamado de Wolfhound, parecia ser de luxo, provavelmente custando centenas de milhares de dólares. Foi muito estranho encontrá-lo flutuando sozinho no meio do oceano. Parecia que quem o abandonou saiu com pressa. Havia roupas e outros pertences pessoais por toda a cabine principal. Algumas partes do teto haviam caído e algumas gavetas haviam se aberto. Os corajosos marinheiros decidiram rebocar o navio fantasma de volta para as Bermudas. Não foi fácil, porque o Wolfhound era maior e mais pesado do que o barco deles. Após dias no mar, a tripulação estava ficando sem combustível e pediu a um cargueiro que passava que parasse e lhes desse um pouco de combustível. Eles continuaram puxando o Wolfhound até que o cabo de reboque se enroscou no leme e eles perceberam que poderiam ficar presos no Triângulo das Bermudas. Então decidiram abandonar o navio. O que realmente aconteceu e como o Wolfhound foi parar no meio do oceano provavelmente permanecerá um mistério. Há rumores de que ele pertencia a um membro do Royal Irish Yacht Club. O navio estava fazendo sua primeira viagem de Connecticut para Bermudas e depois Antígua. Ele entrou em uma terrível tempestade a cerca de 650 quilômetros de Delaware. Os ventos eram tão fortes que o iate sofreu 2 tombamentos. Um navio de carga grego resgatou a tripulação. Eles deixaram o navio com um sinalizador de emergência ligado. Os membros da tripulação resgatada disseram que viram o navio afundar, o que só acrescenta mais perguntas à história. Como o navio voltou à superfície? O Triângulo das Bermudas tem algo a ver com isso? O próprio Cristóvão Colombo relatou uma atividade incomum da bússola nessa área misteriosa quando estava a caminho do Novo Mundo. Apesar das histórias de mais de 50 navios e 20 aviões que desapareceram na área, ela continua sendo uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. Isso pode fazer sentido, pois quanto mais movimentada a área, mais acidentes acontecem nela. Mas, novamente, não é o número de desaparecimentos que torna o local tão misterioso. É a falta de explicação e os destroços perdidos para sempre. O primeiro navio confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas foi o USS Pickering. Em 1800, ele partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio entrou no Triângulo das Bermudas com sua tripulação de 90 homens. Desde então, nunca mais se ouviu falar deles. A explicação popular é que o navio foi levado por uma tempestade, mas como ninguém encontrou nenhum destroço, nunca saberemos com certeza. O maior navio que já desapareceu nessa área misteriosa foi o USS Cyclops. Em março de 1918, com uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e voltou para Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e desapareceu no ar, ou melhor, na água. O Cyclops nunca enviou nenhum sinal de socorro e desapareceu sem deixar rastro. O Triângulo das Bermudas não é o único lugar do mundo onde navios desaparecem ou ressurgem misteriosamente. Uma das histórias mais famosas de navios fantasmas seria a do SS Baltimore. O grande cargueiro a vapor foi construído na Suécia. Em 1º de outubro de 1931, ele ficou preso em um bloco de gelo. A tripulação decidiu esperar e conseguiu se libertar depois de alguns dias, apenas para ficar presa novamente em menos de uma semana. Dessa vez, eles não conseguiram sair. Uma equipe de resgate foi por via aérea para salvar 22 dos membros da tripulação. Outros 15 membros ficaram em um abrigo de madeira que construíram não muito longe do navio. Seu plano era esperar o inverno passar e voltar a bordo. No final de novembro, uma forte nevasca estava passando pela região. Quando terminou, o Baltimore parecia ter desaparecido com a tempestade. O capitão concluiu que ele deveria ter se quebrado e afundado.
Porém, alguns dias depois, um caçador local os informou que havia visto o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação conseguiu encontrar o navio e retirou a carga mais valiosa de seu porão. Eles temiam que o Bateman não sobrevivesse àquele inverno rigoroso, mas afinal ele conseguiu sobreviver. Depois que o gelo se foi, ele flutuou e acabou ficando à deriva ao longo das costas do Canadá e do Alasca. Muitas pessoas relataram ter visto o navio fantasma em alto mar. Algumas até tentaram embarcar nele para salvá-lo, mas o tempo não permitiu. A última vez que alguém viu o SS Bateman foi em 1969, 38 anos após sua tripulação ter abandonado o navio. Ele ainda pode estar à deriva em algum lugar do oceano. Essa história do MV Joyita aconteceu no Pacífico Sul. O navio era originalmente um iate de luxo de madeira. Depois de servir por 20 anos a vários proprietários, se tornou um navio mercante. Em 1955, partiu em uma viagem comercial que deveria durar cerca de 2 dias. Quando não chegou ao seu destino a tempo, ninguém se preocupou no início, pois coisas acontecem em águas abertas. Depois de mais um dia e nenhum sinal de socorro do Joyita, ficou óbvio que algo sério estava acontecendo com ele. Havia 25 pessoas a bordo e suas famílias queriam encontrá-las. Uma equipe de busca e resgate trabalhou arduamente por 6 dias, procurando o navio, ou pelo menos seus destroços, em uma área de quase 260 mil quilômetros quadrados, ou seja, 1,5 vezes maior que a Flórida. Infelizmente, a missão teve que retornar sem resultados. Parece que o Joyita havia desaparecido sem deixar rastros. Um mês depois, outro navio mercante notou o Joyita à deriva no oceano, a quilômetros e quilômetros de distância de sua rota original. Nenhum dos membros da tripulação ou passageiros estava a bordo. A carga também havia sumido. Os botes salva-vidas também haviam desaparecido, portanto as pessoas devem ter escapado do navio na esperança de se salvar. Descobriu-se que a tripulação tentou obter ajuda, sintonizando o rádio no canal internacional de socorro. Mas um cabo danificado não permitiu que eles enviassem o sinal a mais de 3 quilômetros de distância. Também parece que, quando estavam deixando o navio, os marinheiros levaram o diário de bordo consigo e ainda não sabemos exatamente o que aconteceu com o Joyita. Os familiares daqueles que estavam a bordo ainda estão procurando respostas. Um professor afirma que deve ter sido um cano corroído que vazou e inundou o navio, mas provavelmente nunca saberemos com certeza. No Oceano Pacífico, próximo ao Japão, há uma área apelidada de Mar do Diabo. Acredita-se que seja um dos 12 vórtices Vis ao redor da Terra. Algumas pessoas afirmam que os vórtices Vis têm coisas estranhas acontecendo neles porque a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais forte lá do que em qualquer outro lugar. O navio mais famoso que desapareceu na área foi um navio patrulha de pesca, o Kaiomaru número 5, em 1952. O navio foi até lá para investigar as embarcações que haviam desaparecido anteriormente e sumiu com 31 tripulantes. Cientistas que não acreditam que tenha sido um desaparecimento misterioso culpam a erupção de um vulcão subaquático pelo que aconteceu.